Na Bíblia, existem personagens cujos nomes evocam mistério, suspense e até mesmo medo. Entre eles, destaca-se Jezabel, uma mulher enigmática cuja história se entrelaça com profecias, traições e uma morte trágica. Neste artigo, vamos mergulhar nas profundezas da vida de Jezabel, explorando os relatos bíblicos e adicionando informações relevantes para desvendar quem ela realmente foi. Jezabel foi uma rainha fenícia que se tornou notória por seu papel na narrativa bíblica do reino de Israel durante o reinado do rei Acabe. Sua origem é incerta, mas historiadores especulam que ela era filha de Etibaal, rei de Sidom, uma cidade localizada no atual Líbano. Com sua beleza sedutora e seu carisma, Jezabel conquistou o coração de Acabe e se tornou sua esposa. No entanto, a verdadeira natureza de Jezabel revelou-se uma força destrutiva. A Bíblia a descreve como uma mulher perversa e idólatra, que promoveu a adoração de Baal, um deus pagão, em Israel. Ela perseguiu implacavelmente os profetas do Deus bíblico, ordenando sua morte e instituindo o culto a ídolos fenícios. Essa afronta ao Deus dos Hebreus desencadeou uma sequência de eventos que culminaram em uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento. O profeta Elias, em uma corajosa demonstração de poder divino, desafiou Jezabel e seus profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Nesse embate, Elias provou que o Deus dos Hebreus era o verdadeiro Deus e os profetas de Baal foram derrotados. Jezabel, enfurecida pela humilhação, jurou vingança contra Elias e declarou que o mataria. Essa ameaça lançou um clima de suspense e medo sobre a história. A trama de Jezabel atingiu seu auge em uma intriga palaciana. Influenciado pela esposa, Acabe tramou para obter uma vinha pertencente a Nabote, um cidadão comum. Com a cumplicidade de Jezabel, Acabe orquestrou a morte injusta de Nabote para tomar posse de sua propriedade. Essa ação foi condenada pelo profeta Elias, que proferiu um juízo divino sobre a casa de Acabe e Jezabel, anunciando a morte de ambos. Quando chegou o momento fatídico, Jezabel enfrentou seu destino com coragem ou medo. A Bíblia relata que diante do avanço das forças inimigas lideradas por Jeú, um general rebelde, Jezabel pintou os olhos, adornou-se com joias e se apresentou na janela de seu palácio, desafiadora até o último instante. Jeú, contudo, ordenou que a jogassem pela janela, cumprindo a profecia de Elias e encerrando a vida de Jezabel de forma trágica. Apesar de sua morte, o legado de Jezabel permaneceu envolto em mistério e controvérsia ao longo dos séculos. Alguns a veem como um símbolo do mal e da idolatria, enquanto outros a interpretam como uma mulher forte e determinada, lutando por suas crenças. Ainda hoje, seu nome é usado metaforicamente para descrever mulheres poderosas e manipuladoras. Curiosamente, escavações arqueológicas em Israel revelaram inscrições que mencionam uma rainha chamada Jezabel, reforçando a possibilidade de que ela tenha realmente existido e desempenhado um papel significativo na história da região. A figura enigmática de Jezabel continua a despertar interesse e fascínio, pois sua história nos faz refletir sobre os limites do poder, a influência da religião e as consequências da ambição desmedida. Ela nos lembra que até mesmo personagens bíblicos podem ser complexos, provocando sentimentos contraditórios e nos incitando a explorar mais a fundo as nuances da natureza humana. Além da história registrada na Bíblia, há algumas curiosidades e fatos intrigantes sobre Jezabel que aprofundam o mistério em torno de sua figura enigmática. Vamos explorar esses elementos adicionais, trazendo mais suspense e revelações sobre essa mulher intrigante. O poder do véu. Jezabel era conhecida por usar véus e ornamentos sofisticados, o que adicionava um toque de mistério e sedução à sua imagem. O véu era considerado um símbolo de poder e influência feminina na cultura fenícia, e Jezabel o utilizava para transmitir sua autoridade e encanto enigmático. Habilidades de feitiçaria. Existem relatos que atribuem a Jezabel habilidades no campo da feitiçaria e práticas ocultas. Essas habilidades, supostamente adquiridas em sua terra natal, Sidom,
conferiam a ela uma aura mística e contribuíam para o medo e a suspeita que a cercavam. Conexões com figuras históricas. A história de Jezabel está intimamente ligada a figuras importantes da época. Além de seu casamento com o rei Acabe, ela também teve interações com o profeta Elias e o general rebelde Jeú, cujas ações levaram à sua morte. Essas conexões e rivalidades entre personagens históricos ajudam a aumentar o suspense e a tensão da narrativa. Jezabel como arquétipo do mal. Ao longo dos séculos, Jezabel se tornou um arquétipo do mal e da maldade feminina. Sua história é frequentemente usada para ilustrar os perigos da manipulação e da corrupção. Essa interpretação arquetípica amplifica o mistério e o medo associados a seu nome. Inspiração para obras literárias e artísticas. O enigma de Jezabel inspirou escritores, artistas e cineastas ao longo da história. Ela foi retratada em inúmeras obras literárias e artísticas, muitas vezes representada como uma mulher fatal, sedutora e perigosa. Essas representações adicionam camadas de suspense e intriga à sua persona. Embora os detalhes exatos sobre Jezabel possam permanecer obscuros, é inegável que sua história e sua influência continuam a provocar fascínio e especulação. Ela personifica o lado sombrio da ambição, o poder corruptor e as consequências devastadoras de escolhas erradas. Nesse contexto, o enigma de Jezabel permanece como um lembrete poderoso de que até mesmo as figuras históricas mais enigmáticas e misteriosas podem conter lições relevantes para a nossa própria jornada. Conforme mergulhamos nos mistérios do passado, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas e a considerar as consequências de nossas ações, evitando repetir os erros do passado. A história de Jezabel continua a nos envolver com seu suspense e aura mística, mantendo-se como um enigma intrigante que nos convida a explorar as profundezas da psique humana. Afinal, em meio ao medo e à incerteza, somos levados a questionar nossos próprios desejos, ambições e os limites éticos que estamos dispostos a cruzar. Enquanto Jezabel permanece imortalizada como um símbolo de intriga e mistério, sua história nos alerta sobre os perigos da manipulação e da busca desmedida pelo poder. É uma lembrança sombria de que, embora possamos ser fascinados por personagens enigmáticos e sedutores, devemos permanecer vigilantes e atentos às consequências de nossas escolhas. Portanto, à medida que desvendamos os segredos de Jezabel, adentramos um território repleto de suspense, mistério e lições essenciais. Que sua história nos inspire a buscar sabedoria, compreender as complexidades da natureza humana e, acima de tudo, lembrar-nos de que somos responsáveis por moldar o nosso próprio destino. O enigma de Jezabel persiste, convidando-nos a explorar as profundezas do passado e a encontrar respostas para os questionamentos que sua figura envolve. Em meio a lendas e interpretações, resta-nos a tarefa de separar o mito da realidade, pois em meio às sombras da história, desvendamos não apenas o mistério de Jezabel, mas também um reflexo de nós mesmos.